Boa noite, galera. Estão aí de volta depois da exibição de Cadela, uma cartografia destituinte. E agora, além de mim e Wagner, aqui nosso fabuloso intérprete de Libras, temos a presença de Idila Silmarov e David Mauriti, que vão conversar um pouquinho com a gente aí sobre esse processo de pesquisa envolvendo o projeto. Vocês que estão com a gente no YouTube, participem aí pelos comentários, podem deixar perguntas que a gente vai acompanhar tudo e trazendo para o pessoal aqui responder. Bom, Idila e David, muito bem-vindos aqui. É muito massa ter vocês com a gente hoje. E antes de passar a bola para vocês, assim, já vou passar com uma provocação inicial. Vocês são um coletivo bastante numeroso, né? Que trabalharam aí em torno do projeto. Eu queria que vocês comentassem um pouco, né? Quem são vocês como coletivo, né? Quem são essas pessoas que se envolveram, por que se envolveram, né? No material de vocês mencionam que é um coletivo temporário, mas quanto tempo é esse temporário? Por que se reuniram? Enfim, passo aí para vocês, podem começar falando sobre esse ponto. Tá, boa noite todo mundo, eu sou Idila, vou começar me descrevendo. Eu sou uma mulher cisgênera, tenho os cabelos cacheados, volumosos, estou usando um top branco, um camisão preto com flores, uma gargantilha de búzios, um batom escuro. Eu sou lida socialmente como parda, entendendo que esse parda é uma série de apagamentos, né, vividos por vários povos que ou estavam ou vieram para o Brasil. No meu fundo tem uma prateleira de livro com alguns livros e alguns santos que eu cultuo. Então, vou falar um pouco da chegada, né, desse coletivo. Esse nome Coletivo Autônomo Temporário é mais uma brincadeira, porque é uma brincadeira, inclusive, com o texto do Hakim Bey, né, que é um pensador anarquista, que ele fala da zona autônoma temporária. E aí é uma brincadeira com o fato de que, na verdade, a gente é um coletivo que se estrutura a partir do desejo de estar junto, né? É formado por mim, por David, a Avelyn Buniacá Cambiuá, Edgar Canem Concha Criabá, João Nin, Rafael Bacelari, tem como colaboradoras o Alexandre Hugo e a Marina Artuzzi. A gente é um coletivo bem híbrido, assim, somos alguns indígenas, outros pardos, tem branco, somos em maioria LGBT, somos artistas de modo geral, e o que nos une é o fato de que nós somos artistas que vão trabalhar a questão das lutas que atravessam os próprios corpos e trabalhar isso dentro do campo da arte, a partir de uma arte engajada, uma arte que vai pensar o campo político e principalmente a ideia de memória, seja a memória de povos racializados ou da comunidade LGBTQIA+, ou das mulheres. Então, a gente se junta meio que por uma formação meio louca de uma tessitura que foi acontecendo com o tempo. Alguns de nós a gente já trabalha junto há um tempo, outros a gente conheceu fazendo oficina, outros a gente conhecia o trabalho e a gente já trocava ideia e falamos, não, vamos trabalhar junto, vamos chegar junto. Então, é meio que uma costura de uma rede de trabalho de afeto que a gente estava afim de fazer e ficamos afim de fazer junto. Foi meio que isso. E o Panorama meio que foi uma ótima oportunidade da gente poder se encontrar com alguma viabilização. Isso foi muito importante. Inclusive, agradecer Mário, Rafa, Naíse, agradecer a equipe de curadoria, porque é importante a gente também conseguir, principalmente nesse tempo de pandemia, financiamentos, né, para a gente desenvolver os nossos projetos, ainda mais num coletivo tão grande, e que a gente traz um discurso que é um discurso muito invisibilizado dentro do campo da arte, principalmente. Assim, todos os campos, né? Mas como a gente está falando do campo da arte, é meio por aí. David, você quer... Bora lá, bora lá. Bom, gente, boa noite a todas, todos, todes. Eu sou David Mauriti, eu sou um homem cis, um viadão daqui de Belo Horizonte. Eu também sou como Idila, eu sou lido na sociedade como pardo e a gente, né, Idila e eu, a gente compartilha essa questão, essa nossa viralatice identitária, racial. Então,
Sou lido dessa maneira. Eu tô de óculos, meus óculos são marrons, meu cabelo é cacheado, escuro, eu tenho barba, bigode, tô com uma camisa branca. No meu fundo tem uma estante laranja cheia de livros, e à minha esquerda, e talvez à direita de vocês, tem um quadro com um rosto sem definição. Bom, Idla é o ponto central do Cadela, é a Idla que faz a união dessas pessoas. Então, é por meio dela, né, e de um desejo, uma vontade dela, junto com a Avelyn também, que a gente forma esse coletivo. Então, como a Idla falou, eu estou na parte dos amigos trabalhadores do teatro, que se conhecem já há um tempo, nós somos amigos há um tempo. Eu e o Rafael, que é quem dirige essa performance, esse primeiro momento do Cadela. Nós temos uma companhia de teatro, que é a Toda Desceu, em Belo Horizonte, uma companhia que fala sobre questões LGBTs e tem nos seus trabalhos, além dessas questões, uma série de outras, né, como a religião, a escola, a família, que são temas que norteiam, né, as questões LGBTs, todas as opressões que essas instituições nos causam. Então, a gente está junto aí. Então, tendo Idla e Avelyn como esse ponto central, a gente se une para dar início a esse trabalho. Eu também, como Idla, quero agradecer ao Panorama por viabilizar, principalmente esse encontro. Assim, é lindo poder ter tido todos esses encontros e poder ter ido para a rua nesse momento de pandemia, poder ter filmado e começado a explorar esses espaços aqui em Belo Horizonte que carregam um pouco desses símbolos que a gente quer destituir, que a gente quer questionar. Então foi muito importante, né? O Panorama deu para a gente essa oportunidade e a gente ficou muito feliz de poder realizar isso e de poder, mais uma vez, ir para uns lugares na cidade que a gente não fazia questão, mas a gente sabe do peso que eles têm aqui em Belo Horizonte. Então, na vontade de ampliar, a gente já começou essa pesquisa. Então, é isso. Estamos aí. Só fazendo aqui um breve comentário sobre o Raft, né? Essa viabilização de encontros que vocês mencionam, né? Acho que o Raft promoveu esses encontros não só entre os próprios, dentro dos projetos, né? Mas essa articulação com outras pessoas, né? Foi conectando contextos distintos, e acho que, enquanto artistas, para artistas isso é muito válido, né? De conhecer mais gente, mais trabalho, enfim. O alcance do Raft é bastante interessante e a gente também fica bem satisfeito e feliz com o retorno, né, de vocês, enfim, desse processo todo. Mas, voltando aqui à Cadela, queria que vocês comentassem também um pouco o que tínhamos de projeto inicial, de ideia, vamos trabalhar isso, e como foi essa prática, esses meses de trabalho, de reunião. Vocês estavam separados, em determinado momento se encontraram, como é que foi, né? Como é que vocês organizaram um certo cronograma, o trabalho de vocês, a partir dessa primeira questão que inicialmente vocês tinham colocado no projeto, né? Que escolhas foram feitas, como é que isso se deu na prática? O Cadela, ele surge um pouco de um sonho, assim, né? Desse nome que fica, né, ecoando, tipo, você é uma cachorra, você é uma vagabunda, você é uma vira-lata, você não tem história, você não tem existência, sua existência, você não é preta, você não é branca, você não é indígena, você não é amarela, você não é nada, você não existe. E aí, parte dessa pergunta, a princípio, né, então por que eu não existo? O que faz com que pessoas não existam? E aí a gente chega ao longo, enfim, né, durante o encontro, principalmente com o João Nin, que está na equipe do projeto também, a gente começa a conversar sobre a ideia de imaginário e como os imaginários afetam também a nossa existência dentro dessa ficção colonial que a gente, dessa matrix colonial que a gente vive. E aí, eu venho um tempo trabalhando com arte de guerrilha, com essa ideia, e aí, há muito tempo, né, já acontecem derrubadas de estátuas pelo mundo, mas de um tempo para cá, essas derrubadas e essas queimadas dessas estátuas
no nosso território, no nosso continente, que eu vou chamar aqui de Abya-Yala, começaram a ficar mais intensas, né, de algum modo. E aí a pergunta começou a surgir do que fazer com esses monumentos. Então, a princípio, a gente pensa em realizar uma série de ações nesses monumentos, e aí a gente acaba indo para o panorama, para a parte de pesquisa e desenvolvimento, e aí a gente olha e fala, realmente, a gente precisa de um tempo para entender junto, em coletivo, como que a gente olha para esses monumentos. E aí, enfim, nós distanciados, muitos de nós em pontos diferentes do país, e a gente começa um processo de articulação de estudo. A gente começa a se encontrar para estudar, para pensar. João Nin trazendo muitas provocações, muitas referências. João Nin foi uma figura que deu muito arroz com feijão para esse projeto, para ele ter sustância. E aí a gente começa a se encontrar, desenvolvendo, e chega um ponto que a gente falou, não, acho que a gente tem que ir para a rua, com todos os riscos que a rua pode trazer, principalmente pensando no Covid, né, a pandemia, que não é uma brincadeira, a gente sabe, mas a gente chegou a uma conclusão de que a gente precisava ir para a rua experimentar essas ideias. Então, como Avelin traz muita questão do silêncio, né, da quebra do silêncio e desse tempo inteiro de silenciamento, então a gente opta por dois caminhos. A gente percebe que nesses encontros a gente tinha uma necessidade de fala muito grande, tanto de fala de apresentação de referencial, de ver outros artistas, de trocar ideia com outras pessoas. Então a gente acaba optando por o que a gente chamou de performance da fala, que são esses vídeos que a gente experimentou no estúdio, no fundo preto, né? Que a gente brinca dessa performance da fala a partir dessas questões que foram trazidas ao longo desses encontros, nesses 3 meses ali, 2 meses e pouco de trabalho. E a gente vai para a rua e decide, a partir disso, experimentar também na ação o que fazer com esses monumentos. Para isso, a gente fez um processo que foi muito interessante, que eu acho que vale dizer aqui, que para mapear a cidade, a gente primeiro olhou o céu. A gente foi cartografar alguns monumentos em pontos chaves da cidade, que são cartões postais de Belo Horizonte, ou que são pontos conhecidos por ser um lugar de boemia, um lugar de festa, e começamos a fazer esse mapa ali no Google Maps, desenhar esse mapa, e aí a gente percebeu, a Avelin traz a referência da constelação da Jararaca, que é uma constelação do povo tucano, e a gente percebe que esse mapa se parece com a constelação da Jararaca. A gente fala, não, então é cadela, é jararaca e é onça. Nós vamos olhar para essas 3 estruturas para destituir essa cartografia da cidade. E aí a gente vai para a Praça Duque de Caxias, em Belo Horizonte. É uma praça situada no bairro Santa Teresa. É a praça que é conhecida, né, por ser um ponto da boemia na zona leste de BH, onde muitas pessoas de classe média alta, de esquerda, das artes, entre aspas, das humanas, muita gente, né, que compõe também a nossa bolha, frequenta. E aí lá tem uma estátua do Duque de Caxias, né, que foi o responsável por um genocídio enorme do povo preto indígena na história desse país. E aí a gente começa a perguntar, né, o que fazer com esse Duque? Aí a pergunta do início do processo volta. O que fazer com esse Duque de Caxias? E enfim, a gente chega na indigenização dessa praça, que é uma questão que as lutas indígenas têm trazido nessa palavra, indigenizar o pensamento, indigenizar as práticas. Então, a gente entende que indigenizar essa praça, transformar ela em outra coisa, é importante. Então, a gente traz a figura do Galdino como essa forma de transformar essa praça em outra. Isso é muito inspirado, a gente se inspirou em algumas ações que a gente viu, óbvio, né? A gente se inspirou muito na performance Plaça de la Chola Globalizada, das mulheres criando na Bolívia. A gente se inspirou na derrubada do monumento ao Cristóvão Colombo, na Colômbia, no qual a ação, né, a performance, que eu trato como arte também, que eu não consigo separar muito, mas que a ação termina no vídeo de registro com alguns manifestantes arrastando a cabeça desse Colombo pelo chão. E aí a gente ficou se perguntando, acho que a gente pode ir mais ou menos por esse caminho. Daí a gente vai para a Praça do Papa, e é uma praça que chama Praça do Papa justamente por ela ter sido a praça que recebeu o Papa. Foi João Paulo II, David? Foi. E aí,
para vocês entenderem, assim, a praça fica num bairro da elite belo-horizontina, que é o Mangabeiras, é um ponto alto da cidade. Ela tem um formato de caravela e ela tem uma cruz lá no seu, lá, No centro. né, no centro, né? Então, assim, no ponto mais alto da cidade, é esse o símbolo que a gente avista. Isso que a Isla está falando, né? Desse caminho pelo céu. A praça Mangabeiras, ele tá, né? A Praça do Papa tá nesse lugar. E descendo, né? Fazendo esse caminho, fazendo essa transição, a gente chega na Praça da Bandeira, que tem aquele mastro imenso que vocês podem ver no vídeo, com a bandeira hasteada e tremulando. Então, a gente começou a traçar esses pontos, e a ideia é essa, né? Passar por todos eles, olhar para eles, observar, e é isso, como a Avelyn fala, tentar quebrar os silêncios. Foi o primeiro momento dessa pesquisa, assim. Além de olhar para eles, olhar, falar sobre eles, questioná-los, entender o lugar que eles estão nessa cidade, por que eles estão ali, né? Por que na Praça Duque de Caxias a gente não tem nenhuma figura, nenhuma menção, nada que fale sobre os povos daqui de Minas? Por que não tem nada, né, descrito do que acontece em Belo Horizonte? Então, a Avelyn traz um dado muito interessante para a gente também, que uma das praças que a gente mapeia, que é a Raul Soares, ela tem uns desenhos que são de uma Que é do de uma povo etnia, o marajoara. povo marajoara. Então, assim, a cidade está impregnada também desses símbolos, de estudo, mas também isso não é visto. Então, a gente precisou olhar. Foi o primeiro momento, olhar para o céu. Depois de olhar para o céu, a gente olhou para o chão, para isso que a gente pisa, para onde a gente passa, para entender, questionar e começar a falar muito sobre isso, sobre esses diversos apagamentos que a gente tem numa cidade como Belo Horizonte. E Belo Horizonte tem um dado também que é interessante, né? Que dentro a gente tem, por exemplo, as ruas, que são ruas que carregam nomes de povos indígenas, e essas ruas estão situadas em regiões de baixo centro, né? Zonas perigosas no centro da cidade, ou zonas de muito furdunço dentro da cidade. E quanto mais você sobe para essa zona, né? Praça da Bandeira, Praça do Papa, esses nomes deixam de existir e começam a tomar nomes de militares, nomes de... Aonde está a Praça da Bandeira é numa avenida que chama Bandeirantes. Então, BH ela tem uma estrutura que a gente ficou até brincando, uma estrutura cafona nesse sentido, sabe? Um pouco por aí. E foi muito doido uma coisa também, que eu esqueci de falar, que essa necessidade da gente ir para a rua fez com que a gente viesse se encontrar todos. E aí a gente ficou uma semana em trabalho presencial, praticamente numa imersão dentro do projeto, assim, na parte do encontro, né? Que para muitos de nós foi um reencontro, para outros um primeiro encontro presencial. Então, teve esse momento também que foi fundamental para desenhar a ação mesmo que a gente faria, como a gente faria, de que forma desenharia. Foi muito necessário o encontro presencial dos nossos corpos e com a cidade, sabe? Vocês já trouxeram algumas pistas aqui nessa última fala, dessa coisa sobre falar a necessidade, mas eu queria que vocês comentassem um pouco de algumas escolhas que vocês fizeram para esse material que foi apresentado aqui para a gente, né? Isso aqui é difícil, o processo é muito grande, como a gente recorta, né? Mas o projeto ele tem essa relação cartográfica com a cidade, mas em termos de imagem, a cartografia da cidade não é tão evidenciada nesse trecho que vocês trouxeram, né? Por que isso, né? Desenvolva um pouco mais. Vocês já falaram sobre esse desejo de falar, mas queria que vocês comentassem mais um pouco sobre esse processo mesmo de edição, construção, seleção de imagens, de dramaturgia, desses 15 minutos que vocês compartilharam com a gente hoje. Nossa, uma loucura, né? Pensando nesse processo de edição. A gente ficou pensando no que a gente conseguiria fazer e que força isso teria. A presença da Avelyn, ela é muito marcante para a gente.
A Evelyn é uma mulher de luta, ela está presente aqui em Belo Horizonte na luta antimanicomial, pelas questões dos povos indígenas. E quando ela quando ela fala sobre o silenciamento, sobre poder falar, querer falar, a gente entendeu que talvez o vídeo ele seria esse primeiro momento, né? Essa pesquisa, o que a gente apresentaria estaria um pouco nesse lugar. Primeiro precisa falar, a Evelyn precisa falar, a Idila precisa falar dessas questões, e a gente ali, né, por trás, a gente também tinha muita coisa que a gente gostaria de dizer. Então começa por aí, é uma edição do vídeo, ou falando da dramaturgia, do roteiro, que é onde eu me encontro nesse projeto, ele é de fato muito fragmentado, ele não tem uma linearidade, porque na verdade essa história ela não é linear. A gente não consegue traçar, a gente não consegue traçar uma linha, né? Até porque o que a gente tem é de 1500 para cá, a gente não sabe do que existia aqui, né? A gente não consegue traçar essa memória. A Evelyn talvez poderia falar muito melhor, talvez não, ela poderia falar sobre isso muito melhor do que eu. Então, acho que na dramaturgia, no roteiro para o vídeo, a gente precisou, e eu precisei me atentar para aquilo que não aparece, para aquilo que não se deixa mostrar, para aquilo que ainda está um pouco enevoado, mas isso vem muito à tona com toda a fala das meninas. Foi um encontro disso, assim, de muita fala. A gente tinha algumas provocações que a gente fazia para as duas, para que elas falassem livremente, para que elas pudessem não ter amarras. Por mais que ali o cenário esteja montado, todo o aparato, a gente tentou criar esse momento, assim, vamos falar, a gente precisa falar, o que é isso, né? Inclusive para o entendimento, aquele momento ali foi de um entendimento do que seria isso. Muita coisa apareceu ali quando essas mulheres começaram a falar. Então é isso, assim, o que está tampado, o que está enevoado, o que está um pouco escondido e o que a gente precisa trazer à tona, de fato, é o descontínuo. Não está presente na história que a gente aprendeu, e a gente tem que ir buscando, a gente precisa ir cavando esse lugar, né? Então, com muita leitura, muita coisa que nos é apresentado, Idila tem uma pesquisa, né, as nossas pesquisas né, na academia, no mestrado, de alguma maneira, elas têm alguma convergência, né, por conta das minorias políticas que a gente quer tentar trazer. Então, acho que é isso, assim, foi uma troca, e acho que a edição está um pouco nesse lugar do descontínuo, mas do que a gente precisa falar, do que a gente precisa trazer. E, de algum modo, a cidade já está, né? Dentro desse processo de pesquisa, né? A gente optou por trabalhar com a ação que a gente fez na praça, com a Praça do Papa e a Praça da Bandeira, porque foram lugares que, durante esse processo de intensidade, também a gente conseguiu experimentar neles. E aí nos interessava também trazer a cidade experimentada, a cidade destituída, de algum modo, né? Mais do que... Né, porque eu acho também que ia virar uma grande montagem e não era muito a onda, assim. Mas eu acho que isso que David fala da fala foi o principal sulizador da questão, assim, o principal aterramento para a gente avançar com essa pesquisa e com esse projeto, sabe? Sim, é bem evidente, só queria que vocês sublinhassem mais mesmo, e as imagens mesmo que vocês trazem, né, da cidade, essa sobreposição entre a bandeira cruz, a bandeira cruz, a bandeira cruz, esses cortes são muito interessantes, né? A gente já tem algumas perguntas aqui no chat, mas antes de passar para essa rodada de perguntas, eu vou lançar uma última provocação aqui, que envolve o futuro. Quais são os futuros de Cadela, né? O que vocês pensam a partir do que construíram hoje, de desdobramentos para o material que vocês levantaram, que tipo de ações, performances, filmes, enfim, o que vocês desejam, né? Houve um desejo de se encontrar, eu acho que vocês pontuam isso muito bem, e que foi um processo bastante intenso entre vocês, mas e agora, né? A partir dessa primeira etapa,
Quais são as próximas etapas de Cadela que vocês pensam? Assim, que outros produtos, enfim? Então, o futuro é ancestral, né? E aí eu fico muito do que a gente foi elaborando, né, ao longo dessa pesquisa inteira e desse processo, o que fica forte para esse futuro ancestral que nós queremos é de retomar as ruas, de retomar o espaço público, de poder, por exemplo, quando as Mulheres Criando fazem a Praça da Tchula Globalizada, é uma ação que elas batizam uma praça que era de uma mulher que financiou a colonização e é efêmero, é uma ação performática. A gente quer o que eu acho que a gente quer com o Cadela hoje é ir para a rua e seguir nesse processo de experimentar essas formas de indigenizar essas estátuas. Quando eu uso essa palavra, mas eu também acho que palavras que dialogam com ela é explodir, incendiar, demolir, desmanchar, porque o que a gente entende ao longo desse processo é que, né, nós operamos dentro do imaginário, nós artistas, né? Então, como que a gente pode colaborar com o desmanche desse imaginário colonial? E esse imaginário colonial está na rua, né? Quando o monumento está lá, ele não está lá para nos lembrar da nossa história, está lá para lembrar do poder que a hegemonia, né, cis, hétero, branca, burguesa, exerce sobre nossos corpos. Então, acho que uma ação, um futuro ancestral para o Cadela, eu acho que está um pouco por aí, sabe? Da gente seguir na rua. E principalmente por a nossa necessidade de presença física uns com os outros, sabe? Os foguetes da quebrada. Não, tem vários. A gente conversou sobre várias coisas. A gente tem anotado muitos desejos de muitas ações futuras, mas eu acho que um muito interessante que eu acho que João Nin traz, e João Nin é um multiartista, dramaturgo, e ele escreveu um livro sobre Tibira, que foi o primeiro caso de homofobia que aconteceu, né, nesse país, de transfobia, aliás. Então a gente ficou pensando, por que não construir Tibiras por aí, para lembrar dessa história, para trazer essa história à tona, para que as pessoas visualizem a gênese desse país. Assim. Então, tem coisas que a gente tem aí, desejos vários, de vários lugares e de várias ações que a gente gostaria de fazer dentro desse pensamento, assim. Mas eu acho legal marcar isso, porque, né, como essa coisa do coletivo, né, de maioria LGBT, quando o João Nin trouxe isso, a gente ficou em êxtase, pensando como seria interessante construir uma grande Tibira em frente ao Tiradentes, aqui em Belo Horizonte, e deixar essa Tibira ali A Tibira impactando. na Praça do Descobrimento, a Tibira, porque esses monumentos não são complicados de mapear. Tem muitos em todas as cidades, sabe? Em todos os lugares. Então, e se a gente conseguisse, sei lá, né, espalhar vários Tibiras pelo país, vários Tibiras, sabe? Várias histórias, trazer uma outra história, sabe? Uhum. Tirar os machos dali, botar as bichas, botar as travas, sabe? Nesses lugares. Eu acho que Tibira tem essa força, assim, esse símbolo de Tibira é muito forte. Não, realmente, essa ideia de futuro ancestral, né, que foi, inclusive, a primeira mesa que Idila participou, vocês que estão aqui no YouTube, caso não tenham assistido, entra aqui no canal do Panorama, em algum lugar, e procura os vídeos lá. Idila fez uma intervenção incrível na primeira conversa que tivemos aqui em parceria com o SESC, diretamente, né, do acampamento em Brasília, da votação do marco temporal, e foi, acho que, muito emocionante, né? A gente tem uma pergunta aqui, que eu vou lançar aqui na tela. Ó. Nancy Moura, vocês acham que a memória do opressor / colonizador também deve ser preservada? Ou vocês pensam que deveria ser apagada? Pano pra manga isso aí, hein? Nancy, danada! Olha, eu acho que a memória do colonizador ela tem que ser destituída do seu poder.
ela tem que parar de ocupar o livro de história, ela tem que parar de ocupar a rua da cidade, ela tem que parar de ocupar a forma como nós declaramos os nossos corpos, os nossos povos, os nossos coletivos. Por exemplo, quando rola uma queimada de uma estátua, e aí surge todo esse debate, para mim a questão por que a estátua desse cara está na rua e as nossas estátuas, os nossos monumentos, os nossos objetos estão dentro de museu e galeria? Quem frequenta museu e galeria? Sabe? Quem frequenta? Por que não estamos na rua? Então, eu acho que é uma questão, mais do que apagar, porque eu acho que a minha principal luta enquanto artista é que ninguém passe por um processo de apagamento como o meu corpo e a minha família passa, e muitas famílias desse continente passam. Eu não desejo isso nem para o meu pior inimigo, mas eu acho que eles precisam ser destituídos do poder deles. Por exemplo, na escola, começa na escola, sabe? Em vez de não foi descobrimento, foi invasão. A história não começou em 1500. Existe uma história milenar e ela está aqui, sabe? A gente carrega ela. Então, acho que é um pouco por aí, assim, que eu vejo. Quer comentar alguma coisa, David? Tô super contemplado. Bom, gente, estamos aqui nos encaminhando para o fim dessa nossa conversa. Deixa aí uma última rodada para vocês, Idila, David, se quiserem comentar alguma última coisa, enfim, divulgar algo, antes da gente encerrar. Aviso também que a programação do Panorama Raft continua essa semana. É a última, hein, galera? Avisa todo mundo. Depois disso, não saberemos, mas a gente manda notícias. Tudo que foi exibido está lá disponível no nosso site, é só acessar. Então, Idila, David, muito obrigado. Se vocês tiverem alguma coisa para falar aí, tem uma última rodada para vocês. Pode ir, Idila, se quiser. Não, assim, gente, queria agradecer mais uma vez, obrigado pelo convite. A gente está realmente muito satisfeito de poder ter produzido esse trabalho, esse primeiro momento. Essa pesquisa ainda tem muita coisa, a gente está fervilhando por dentro, então é isso. Muito obrigado pelo convite, obrigado pelo papo, todo mundo que assistiu a gente aí hoje. Qualquer coisa, quiser trocar uma ideia, já estamos nas redes. E é isso, segue o baile, se cuidem, usem máscara ainda, pelo amor de Deus, se vacinem. E é isso, eu espero que a gente se veja aí pelas ruas, em todos os lugares possíveis. Assim, o que eu quero dizer é que a gente reanime nossa coragem acima de tudo, sabe? E acompanhar, enfim, acompanhar as páginas das lutas indígenas, né? A PIB, Mídia Índia, a Amiga, que são as articuladoras da Marcha das Mulheres Indígenas, acompanhar artistas LGBTs, acompanhar, sabe? A gente precisa estreitar nossos laços com corpos parecidos com os nossos. E quando eu digo parecidos, são corpos que escapam da cis-heteronorma branca. Então, da gente estreitar nossos laços, gente, porque as coisas só acontecem em coletivo. Sozinho a gente não anda muito bom, não. E é isso, usa máscara, a gente vacina. Fora Bolsonaro! Ai, Brasil, socorro! Tá chegando o momento, a gente vai se encontrar nas ruas do Lago de Batibira, tomando uma cerveja gelada. Essa galera toda do Raft que se conheceu aqui na tela, não vejo a hora, mas a rua vai voltar. E realmente que a gente possa povoar, né, não só os nossos imaginários, mas outros imaginários com outras narrativas, né, e construindo aí outras possibilidades para o mundo. Gente, valeu, muito obrigado mais uma vez pela presença de vocês. Wagner aqui sempre primoroso. Rafa, valeu, equipe. Pode soltar a vinheta. Panorama Raft continua aí essa semana. Tchau, tchau, gente.